Panela de inox, de ferro, de cerâmica. Hoje existem tantas opções que é difícil a gente escolher, não é verdade? A gente conversou daí com um chefe de cozinha que explicou direitinho as vantagens e as desvantagens de cada tipo de panela. Dá uma olhada. Olá pessoal, boa tarde, eu sou o chefe Vavo Crick e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o fantástico mundo das panelas. Um dos utensílios mais importantes para qualquer cozinheiro. Então a gente vai começar falando sobre a panela de aço inox, que é essa daqui. O aço inoxidável é um material bem comum que a gente encontra nas panelas e a vantagem é que o preço dela não é muito caro. Os pontos negativos são que ao longo do tempo pode aparecer algum tipo de mancha, mas um dos pontos positivos é que ela retém bastante o calor e ela é muito versátil, podendo ser preparados vários tipos de alimentos nessa panela. Essa daqui é uma panela de alumínio fundido, alguns deles são prensados também. E essa é uma panela que também, ela é bem versátil, muito encontrada nas cidades do interior. O valor dela geralmente é bem acessível, não ficando nem muito barato nem muito caro. Os pontos positivos dela são que ela retém, ela aquece muito rapidamente e um dos fatores que não é muito interessante do alumínio é que com o tempo ele pode começar a soltar partículas de alumínio. Então a limpeza e a higiene desse tipo de panela, ele tem que ser feito com uma esponja macia para que essas partículas de alumínio não se soltem. Outra coisa que pode acontecer com esse tipo de panela é que com o tempo o fundo dela ou algumas partes comecem a deformar, justamente devido à diferença de temperatura constante. Então às vezes aquela panela pode dar uma leve abaulada no fundo dela. Essa daqui é uma frigideira de revestimento de teflon, que é bem comum, e a grande vantagem dela é que a parte do antiaderente. Então, os alimentos vão requerer pouco óleo ou quase nada de óleo para você prepará-los e você vai ter um resultado muito rápido. A perda de temperatura e o ganho de temperatura dela é muito rápido. Então, por exemplo, para aquecê-la é muito rápido, mas ao mesmo tempo, no momento que você coloca, por exemplo, um bife mais grosso ou algum tipo de alimento, ela vai perder temperatura mais rapidamente também. Então, esse é um dos pontos negativos da panela de teflon, principalmente as que são mais finas. Aqui nós temos uma panela de ferro fundido esmaltada. Essa é uma panela importada, então ela é bem pesada, inclusive. O revestimento dela interno, esse revestimento esmaltado claro. E uma das grandes vantagens que esse tipo de panela tem é o baixo custo que ela tem de energia, ou seja, de gás que a gente vai ter quando a gente estiver cozinhando com ela. Por que isso? Ela vai demorar um pouco mais para começar a fervura, mas no momento que ela começar a fervura, você vai colocar o seu fogo no mínimo e ela vai continuar com uma fervura boa, uma fervura constante, mantendo o calor que ela vai concentrar. Um dos pontos negativos é o preço dessa panela, que é uma panela francesa, é uma panela importada, então ela pode ser bem cara. Aqui nós temos uma panela de barro capixaba, que é essa daqui. Essa é uma panela também que ela é bem típica da cozinha regional brasileira e ela tem as características bem parecidas com as panelas de ferro esmaltadas. Elas demoram bastante para concentrar o calor, mas uma vez que elas concentram o calor, esse alimento vai continuar cozinhando até mesmo depois de você desligar o fogo, ela vai continuar cozinhando por um bom tempo. Então, dos pontos positivos dessa panela é justamente isso, que mantém, por exemplo, para você fazer uma moqueca com ela, para você fazer um barreado, por exemplo, nesse formato aqui, tipo um caldeirãozinho com ele vai segurar essa temperatura por muito mais tempo, que é algo muito interessante. O valor dela é bem acessível, a gente não pode deixar de falar nas panelas de vidro, que elas tiveram o seu ápice na década de 90, então era uma febre das pessoas terem essas panelas de vidro. As vantagens são que elas não adquirem, elas não guardam nenhum tipo de odor, elas são de fácil limpeza, mas também elas têm uma certa fragilidade no manuseio. Por exemplo, é vidro, então a gente sabe se bater uma pancada um pouco mais forte em cima de uma bancada de pedra, a gente já sabe que elas podem
vir a quebrar. Outra panela que também hoje está muito na moda, e elas são panelas boas, elas funcionam muito bem, são as panelas de cerâmica, que muitas delas são importadas, algumas delas têm algum tipo de metal no meio, justamente para que funcionem nos cooktops de indução, e elas são muito versáteis também, vindo em diversos formatos, em diversas maneiras, e sempre com revestimento muito bom, até com algumas com antiaderente. Geralmente, 3 tamanhos elas são suficientes para você se virar em todas as situações na cozinha, mais uma frigideira. É sempre bom a gente ter uma chaleira ou algum tipo de leiteira para a gente cozinhar tanto ovos, para a gente aquecer leite, aquecer caldos, tudo isso é sempre interessante. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para vocês e até a próxima.